Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estou aqui trazendo mais um vídeo e se você gostar, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações para você receber sempre as novidades do canal e partilhar com seus amigos. Bom, o assunto febre dessa semana, até um trocadilho, é sobre o coronavírus. Afinal de contas, a febre é um dos sintomas do coronavírus. A princípio eu relutei um pouquinho em gravar um vídeo a esse respeito, porque tem muita gente falando sobre isso, e quando um assunto está muito batido assim, você acaba virando mais um falando o que muita gente já está falando, quem sabe multiplicando argumentos. Mas a despeito de todo esse contexto, eu resolvi falar um pouquinho sobre essa situação. Há muita gente fazendo alguma correlação entre o coronavírus e a volta de Jesus. Afinal de contas, podemos ver aqui já um do sinal, quem sabe até das pragas do Apocalipse ou da volta de Jesus? Eu queria responder isso para você lendo uma passagem de Apocalipse que fala sobre coisas que aconteceriam no mundo e que antecederiam a volta de Cristo. Você vê que o Apocalipse, no capítulo 6, ele fala de 7 selos que, uma vez abertos, dão sequência à abertura de um livro, que, a meu ver, seria o livro da herança que Deus vai dar aos seus servos, através de Cristo Jesus, que é o herdeiro maior. Jesus que herdou a terra com o seu sangue na cruz do Calvário, e Jesus compartilha a sua herança com os salvos. Mas sobre isso eu falarei num outro vídeo. Aqui eu queria me deter acerca dos 7 selos, ou melhor dizendo, de um deles, o selo número 4. Quando o Cordeiro, que está sentado no trono de Deus, abre o 4º selo, assim descreve o vidente de Patmos a cena. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi do 4º ser vivente, havia 4 seres viventes em torno do trono de Deus, uma voz dizendo, venha. Vi, e então eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. Ele foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Bom, quando a gente vê isso, esse animal que, na verdade, esse cavaleiro, cujo cavalo tem uma cor estranha. Algumas traduções dizem que o cavalo era verde, outros dizem que ele era amarelo. Na verdade, no grego, é uma cor esverdeada, cor de bilis, cor de morte mesmo. E esse cavalo vinha trazendo mais uma das pragas, e entre essas pragas tinha autoridade para atuar sobre a 4ª parte da terra, através de quê? De espada, pensamos em guerra, pela fome, pensamos realmente na situação de fome do mundo, e pela mortandade, e também através de pestes. Ora, será que não seria o coronavírus uma desses detalhes previsto aqui no 4º selo? Bem, com relação ao conjunto desse capítulo 4, há várias interpretações apocalípticas. Uma delas, por exemplo, entende que esses 7 selos são uma outra forma de repetir a profecia das 7 igrejas, representando deste modo 7 períodos da história da igreja cristã, desde o seu começo até o seu fim. As 7 igrejas do Apocalipse representariam 7 fases da história da igreja e os 7 selos repetiriam mais ou menos estas fases. E este animal aqui seria justamente aquele que fala das perseguições que a igreja enfrentaria, e no 5º selo, o cume dessas perseguições seria com a alma daqueles mártires clamando debaixo do altar. Há outra interpretação também, que não é necessariamente uma negação desta, mas um desdobramento dela, que foi dada por Sir Mervyn Maxwell, Sir Mervyn Maxwell, que foi professor de História e Teologia na Andrews University. O professor Maxwell dizia que, curiosamente, os primeiros selos aqui parecem apontar para sinais da volta de Jesus, que são descritos em Mateus capítulo 24. Por exemplo, quando você vê um dos selos, fala no 5º selo, por exemplo, não apenas os 4, estou falando do 5º agora, fala dos que morreram por causa do testemunho que deram, e lá em Mateus 24 fala da perseguição que antecederia a volta de Jesus, e quando você vai no 6º selo, diz que o Cordeiro quebrou o 6º selo e houve terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, ou seja, sinais da volta de Jesus citados em Mateus capítulo 24. Então, Sir Mervyn Maxwell interpreta que esta nova sequência da história da igreja cristã aponta para os sinais da volta de Cristo,
que aconteceriam não apenas no fim, mas ao longo da história. Bom, e o coronavírus? Ele não aconteceu ao longo da história, é uma coisa que está acontecendo agora. E eu emplaco aqui uma outra pergunta. Algumas pessoas de mentalidade apocalíptica ficam realmente sempre vendo em qualquer guerra, em qualquer crise ecológica, em qualquer problema, um sinal de que o fim chegou, agora é o tempo do fim, agora o mundo vai acabar. Há provisões a lá Nostradamus, que agora é no ano 2000, é no ano 2020. E então, o que nós podemos dizer de tudo isso? Amigos, me chama a atenção que na Bíblia há dois extremos contra os quais a palavra de Deus faz a sua advertência. Um extremo é daquelas pessoas que ficam procurando sempre, em cada página do jornal, uma indicação de que Jesus voltará no ano seguinte. Olha que curioso, quando você vai a Mateus capítulo 24, que é pelos teólogos chamado de o pequeno apocalipse do Evangelho de Mateus, Jesus fala das coisas que iriam acontecer antes da volta dele, mas veja como Jesus narra os acontecimentos. Ele diz assim, capítulo 24 de Mateus, vamos ler aqui o versículo 4. Os discípulos haviam perguntado a Jesus que sinal haveria da vinda dele e dos acontecimentos finais do mundo, principalmente aqueles que ele descrevia da destruição de Jerusalém. Jesus respondeu dizendo assim, tenham cuidado que ninguém os engane. A primeira advertência de Jesus, cuidado para vocês não serem enganados. Então, porque haveria enganos. E ele diz, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele continua dizendo, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então Jesus deixou claro que fome tem no mundo desde que o pecado começou. Guerras tem no mundo desde que o pecado começou. Todas as coisas existem no mundo há muito tempo. Então nós não devemos ficar agora, qualquer guerra, puxa, é o fim, vai ser ano que vem. Ah, teve um terremoto lá no Japão, puxa, é o fim, vai ser ano que vem. Não. É necessário que essas coisas haveriam de acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, perceberam? Porém, por outro lado, se essas coisas não são necessariamente o fim, por que Jesus as colocou aqui na sua descrição? Porque haveria um outro grupo que diria, o meu Senhor tarde virá. O meu Senhor não vem. Então, qual é o significado desses sinais que ele colocou ao longo da história? E o coronavírus seria um deles. O significado é o seguinte, Jesus em breve voltará. Mas quando será esse breve? A iminência da profecia não é necessariamente cronológica, mas é de importância. Seria mais ou menos assim. Imagine que você tem uma pedra e aqui uma outra pedra e o geólogo fala assim, puxa vida, cuidado que essa pedra está prestes a cair. A qualquer momento essa rocha poderá desmoronar e matar todo mundo que está aqui embaixo. E o próprio geólogo diz, mas essa pedra pode ficar 200 anos sem acontecer nada ou ela pode cair a qualquer momento. Se você for sensato, você não construirá a sua casa aqui embaixo. Porque pode ser que nada aconteça nos próximos 200 anos ou pode ser que a pedra caia em 2 dias. Na dúvida, não ultrapasse. Então esses sinais estão dizendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar ou pode ser que demore um pouco de tempo. De qualquer maneira, devemos ficar alerta. Devemos ficar sempre atentos para tudo o que está acontecendo. Porque haverá 2 classes de pessoas entre os perdidos. Aqueles precipitados apocalípticos que ficam sensacionalizando, permitam-me esse neologismo, sensacionalizando cada evento, colocando um carimbo apocalíptico em cada papa que levanta, em cada presidente que surge nos Estados Unidos, em cada ditador que surge no Oriente Médio. E existe, no outro extremo, uma outra classe também equivocada, daqueles que, isso não é nada, Jesus não vai voltar, tão cedo pelo menos não, na minha geração não. E quando o Senhor vier, essas 2 classes vão ser desastrosamente surpreendidas. A primeira, porque não deu atenção aos sinais dos tempos e não se preparou para a volta de Cristo. E a segunda, porque ficou acomodada demais e, novamente, não deu atenção. Ou melhor dizendo, que eu acabei me confundindo aqui.
a primeira classe daqueles apocalípticos, porque ficaram presos demais a eventos locais e acabaram seguindo atrás de falsos cristos. E a segunda classe, dos acomodados, que acabaram não se preocupando com isso. Aliás, chama minha atenção que na volta de Jesus, nem todo mundo vai reagir da mesma maneira, não. O livro do Apocalipse, já que eu mencionei os selos, diz que alguns vão pedir às pedras que caiam sobre eles e os livre da presença do dia da vinda do Cordeiro. Mas também é mencionado em Mateus capítulo 25, que alguns chegarão para Cristo na volta dele e falarão: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz curas. Note, duas classes de perdidos, cada uma com uma reação diferente. Uns desesperados pedindo às pedras que caiam sobre eles. Outros até arrogantemente levantando o dedo para o céu e falando: mas eu curei em teu nome, eu fiz curas. E Jesus falará: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Para terminar minha meditação aqui, eu quero ler para você Lucas capítulo 21. Quando Jesus fala dos sinais da volta dele, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações pela perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Perceberam isso? E ele termina dizendo no verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O coronavírus não me permite dizer que Jesus voltará em 2020, 2022 ou 2023. Mas o coronavírus me permite dizer que Jesus voltará. E para quem ama a volta de Jesus, ele apressa a volta de Jesus, Jesus está voltando todos os dias, porque ele está preparado como se o Senhor viesse hoje. Ele não está preso apenas a uma cronologia do tempo, no sentido de que nós temos que estar mais prontos para a volta de Jesus hoje do que quem viveu há 2000 anos atrás. Não é isto. Se nós amamos a volta de Cristo, nós desejamos que ele volte amanhã. Repetindo então e concluindo, o coronavírus não me permite dizer quando Jesus voltará, mas permite dizer que ele está perto de voltar, pois as pessoas estão angustiantes, desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas a volta de Jesus será o dia como um ladrão, para aqueles que não estiverem preparados. Para os que estiverem preparados, será um dia de regozijo. Então, mais do que querer saber quando Jesus voltará, procure saber como ele voltará para não ser enganado e desejar a volta dele. Eu oro a Deus agora, pelo mundo que está caótico, pela situação que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, pelos tempos solenes. Sabe por quê? Eu termino com isso aqui para você pensar. Se você tivesse alguém cardíaco na família e a pessoa começasse a ter uma dor no lado esquerdo do peito, nem sempre essa dor é um infarto. Ela pode ter uma dor, uma dor muscular, até gases podem dar uma dor no peito, simulando um ataque cardíaco. Mas se a pessoa é cardíaca, na dúvida, o que você faz? Você espera para ver ou corre com ela para o hospital? Obviamente você corre com ela para o hospital, porque é melhor chegar no hospital e o médico falar que não é nada, do que pensar que não é nada e ela morrer ali na sala, na sua frente, porque você negou auxílio. O mundo está profeticamente cardíaco. E nesse exato momento, com coronavírus e outras coisas que eu posso mencionar em outros vídeos, estamos vendo uma dor terrível no lado esquerdo do peito do mundo. Essa dor pode ser apenas uma dor passageira, como tantas outras crises que o mundo passou, e daqui a 50 anos Jesus não voltou. Ou pode ser a dor do ataque cardíaco. Na minha comparação, a dor final, a dor última, que indica que o Senhor está voltando. Pense nisso. Jesus em breve voltará. Prepare-se para encontrar com seu Senhor, porque esse será o maior acontecimento de toda a história. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.